Tudo bem? Bom, a nossa videoaula de hoje é sobre alterações do material genético. Isso é muito importante. E por que isso é muito importante? É muito importante porque quando você mexe com o material genético, você mexe com as receitas das proteínas que constroem o nosso corpo e colocam para funcionar. Então, quando você mexe com as receitas, você pode alterar as proteínas e mudar as funções. Gente, grande parte das doenças genéticas está relacionado a alterações do nosso DNA, do nosso material genético. Bom, quando se fala em alteração do material genético, dá para considerar três níveis. Tá? Você tem o menos drástico, que são as mutações gênicas. Quando muda um gene, você muda uma ou poucas características. Aí você tem as mutações cromossômicas, tá? Que é um pouco mais ampla. Por quê? Porque um cromossomo ele tem vários genes, então mexe com várias características ao mesmo tempo. Tá? E a mais drástica de todas as mutações é a genômica, porque mexe com todo o material genético. Tá? Bom, mas nessa aula de hoje, a gente vai falar só sobre mutações cromossômicas, aberrações cromossômicas, ok? Bem, pessoal, e uma das alterações cromossômicas mais comuns que tem é a que gera a síndrome de Down. Então, a síndrome de Down, pessoas com síndrome de Down já fazem parte do nosso cotidiano. Tá? Então, a espécie humana, inclusive, já está se adaptando e deixando de considerar a síndrome de Down como uma anomalia. Tá? Então, os cientistas, eles propõem que a gente considere a síndrome de Down como algo que aumenta a diversidade na espécie humana. Tá? Seria só algo diferente, né? E que a gente teria que se adaptar, principalmente em função, né, da civilidade. Bom, a gente vai falar sobre as alterações no número de cromossomos, as aberrações cromossômicas numéricas. Tá? E a gente divide em dois grupos, as euploidias e as aneuploidias. Bom, vamos falar inicialmente da euploidia, que é o mais grave que pode acontecer em termos de alterações no material genético. A euploidia é a famosa mutação genômica. Então, a gente não pode esquecer que o genoma é o conjunto de material genético que tem o receituário, as instruções para construir um indivíduo e colocá-lo para funcionar. Então, o genoma humano tem todas as instruções para construir um indivíduo da espécie humana e colocá-lo para funcionar. Bom, esse conjunto de material genético a gente chama de N, que é o conjunto de cromossomos. Então, nós temos dois conjuntos cromossômicos, dois N. Então, a gente recebe um genoma do pai e um genoma da mãe. Então, na hora da fecundação, N com N vira 2N. Tá? Então, cada genoma nosso é representado por 23 cromossomos, que vem no óvulo ou no espermatozoide. Então, na hora da fecundação, N23 do espermatozoide com N23 do óvulo, tá? Resulta no zigoto, nossa primeira célula, que tem 2N igual a 46, certo? Então, indivíduos normais da espécie humana são 2N igual a 46, tem 2 genomas, ok? Bom, mas se fosse possível aparecer um indivíduo humano que tem um conjunto cromossômico só, seria uma euploidia. Um indivíduo com N cromossomos, haploide, ele seria defeituoso. Tá? Então, qualquer mudança na haploidia seria considerada um defeito. Então, se o indivíduo fosse triploide, se ele fosse tetraploide, octaploide, dodecaploide, tudo isso seria considerado defeito. Tá? Mas o nosso material genético, o material genético humano é muito sofisticado. Ele é muito sofisticado, gente, tá? E muito sensível. Então, ele não resiste a alterações. Então, é muito raro aparecer um ser humano triploide. As, as outras ploidias, tá, não há suporte para isso. Tá? Então, vou mostrar para vocês, né, um indivíduo humano que tem triploidia, mas é muito raro nascer, e quando nasce, não dura muito tempo. Ok? Agora, para alguns outros seres vivos, é normal alterar a ploidia. Tá? Então, existem muitos vegetais, tá, que têm uma ploidia diferente do original, tá? Isso acontece por mutações, tá? E que eles sobrevivem às vezes até melhor que o original, certo? Mas isso não vale para a espécie humana. Então, ó, eu tenho aqui para vocês uma criança triploide. O que é isso? Bom, essa criança, ao invés de pares de cromossomos, tem trios de cromossomos, porque ela não é diploide, ela não tem 2N cromossomos,
ela tem 3N cromossomos. O indivíduo que tem 2N cromossomos, eles têm pares de cromossomos homólogos. Desse par, um cromossomo veio do pai e outro cromossomo veio da mãe. Mas nesse caso, olha, existem trios de cromossomos homólogos. São 3 cromossomos do mesmo tipo. Então, é claro, isso dá 69 cromossomos. Então, como é que surge um indivíduo assim? De uma fecundação anômala. O comum é um espermatozoide, N23 cromossomos, fecunda um óvulo, N23 cromossomos. Daí dá um zigoto 2N46, tá? Mas, eventualmente, 2 espermatozoides podem penetrar o mesmo óvulo. Então, ó, N23 de um espermatozoide, N23 do outro espermatozoide e N23 do óvulo vai dar 3N igual a 69. Então, essa criança aqui, olha, tem 3N cromossomos, ou seja, 69. Ela é triploide. Como eu disse para vocês, os especialistas consideram que 2 ou mais espermatozoides entrarem no óvulo ao mesmo tempo é relativamente comum. Mas quando isso acontece, geralmente não há desenvolvimento, não forma um novo indivíduo, certo? Então, é muito raro que haja formação do indivíduo. Tá? Quando forma, geralmente não nasce. Agora, em casos assim raríssimos, muito raros, olha, nós temos aqui uma criança triploide, nasceu, mas não durou nem 20 dias, certo? Então, é assim que poderia haver um indivíduo humano triploide. Ele não é, obviamente, normal, tá? E não tem nada de expectativa de vida, certo? Ok? Bom, mas como eu disse para vocês, essa sensibilidade toda é do nosso material genético. Nós, os mamíferos, muitos animais não suportam alterar a ploidia. Mas, como eu disse, tá? Em alguns indivíduos, ela é bem-vinda. Inclusive, os cientistas aproveitam isso para fazer experimentos que resultam, por exemplo, olha, na melancia sem sementes. Então, essa melancia sem semente é resultado de um experimento, de um cruzamento, ó, entre 2 variedades de melancia. Uma delas é 2N igual a 22, uma melancia diploide com 22 cromossomos. Vejam, tá? N aqui é igual a 11. E aí você tem uma outra variedade de melancia que é tetraploide. Olha, 4N igual a 44 cromossomos. Então, de cada tipo de cromossomo tem 4 e não 2 como a outra, certo? Bom, e aí na hora da reprodução tem que haver a produção de gametas. Então, nos vegetais, gameta não é produzido por meiose, sim por mitose. Mas antes de produzir os gametas por mitose, tem que vir a meiose. Tá? Então, antecedendo a formação dos gametas tem a meiose, tá? Senão não dá para produzir os gametas. Então, na produção dos gametas, ó, tá? Como antes vem a meiose, então esse indivíduo 2N igual a 22 vai produzir gametas N igual a 11, ao meio, meiose. E aqui, ó, esse indivíduo 4N igual a 44 vai produzir gametas 2N igual a 22. Tá? E aí, olha, na hora da fecundação, N11 com 2N22 dá 3N33. Então, esse novo indivíduo que surgiu aqui é triploide. Então, esse indivíduo que produz essa melancia sem sementes. Então, esse híbrido, essa mistura é estéril. Então, toda vez que você quiser, tá, uma planta de melancia sem sementes, você tem que usar um clone. É um processo que você vai lá, pega um galinho, um raminho da planta, tá, e a transforma numa nova planta. É um processo de clonagem. Tá? Então, só assim que você pode obter uma plantação de melancia sem semente, certo? Bom, e por que que esse híbrido é estéril? Porque é uma planta triploide. E o que isso tem a ver? A gente acabou de estudar o crossing over. E na hora do crossing over, lembra, olha, os cromossomos ficam pareados para trocar genes. Pareados, os pares, tá? Só que esse indivíduo é triploide, não dá para parear. Então, não dá para fazer um crossing over normal, então não dá para completar a meiose. Se não dá para completar a meiose, esse indivíduo não pode produzir sementes, tá certo? Ele é estéril e não pode produzir sementes, tá certo? Então, exatamente por isso. Tem outros casos célebres aí, né? De outros vegetais e inclusive de animais, tá certo?
tá? Então, não se esqueçam, a melancia sem semente, olha, tá? É um resultado de experimento chamado poliploidia, tá? Envolvendo alterações, né, nos conjuntos cromossômicos. Ok, crianças? Bom, mas o mais comum mesmo são as aneuploidias. Euploidias, alterações genômicas. Aneuploidias, tá, é menos amplo, porque envolve alterações só nos pares cromossômicos. Então, ao invés de alterar todo o material genético, mexe com um par de cromossomos. O par é o par. Então, ele pode ter um cromossomo a menos, ou seja, ter um cromossomo só solitário, ou 3 ou até 4 cromossomos ao invés do par. Então, na espécie humana, a gente classifica as neuploidias em monossomia, né, quando ao invés de um par tem um cromossomo só, trissomias, quando ao invés de um par tem um trio, tá? E tem até tetrassomia, quando o indivíduo tem 4 cromossomos ao invés do par. Tem um exemplo aqui de nulissomia, mas que não é compatível com a espécie humana. Seria o correspondente a alguém perder um par completo de cromossomos. Tá? E uma mutação assim não permite que um embrião humano possa se desenvolver. Certo? Ok? Então vamos dar uma olhada nisso. Então a gente diz que uma aneuploidia, tá, é sexual quando envolve o par sexual, os cromossomos sexuais. Tá? Ou então ela é autossômica, quando envolve cromossomos não sexuais. Então nós vamos começar com uma monossomia humana. Tá? A síndrome de Turner. Essa síndrome de Turner só pode ocorrer em mulheres. Então, o cariótipo é esse, ó. O indivíduo tem 45 cromossomos ao invés de 46. E o problema está aqui, ó, no par sexual, que ao invés de 2 cromossomos sexuais, tem apenas um, que é o X. Então, é o cariótipo X0. E como a gente viu também, tá? Quando o indivíduo tem um cromossomo X só, ele não tem o corpúsculo de Bar. Tá? Então, é uma anomalia não muito frequente, né? Mas que não é tão incomum também. Então, em média, a estatística mostra que de cada 2.000 meninas que nascem, uma delas apresenta a síndrome de Turner. Se você olhar aqui, ó, a gente tem o cariótipo anômalo. Tá? Então, tem 2 cromossomos, tem um cromossomo X e só ele. Não tem nenhum outro cromossomo X e nem cromossomo Y. Então, o estereótipo é feminino, tá? Mas tem um monte de problemas. O intelecto é totalmente preservado, tá? Mas ela tem prejuízo do crescimento, má formação do sistema circulatório, problemas cardíacos, problemas renais, tá? E outra coisa importante é a reprodução. Tá? Normalmente são estéreis ou subférteis, com a menstruação irregular, certo? Então, esse é um exemplo clássico, tá, de monossomia. Aliás, é o único que acontece na espécie humana. Se houver monossomia em outro par que não seja o sexual, não há o desenvolvimento do indivíduo, ok? Bom, aqui a gente tem uma trissomia sexual. É a famosa síndrome do triplo X ou da supermulher. Então, só ocorre em mulheres. Tá? De cada 1.000 meninas que nascem, uma apresenta essa anomalia. Tá? Então, tem 3 cromossomos X ao invés de 2. Então, a gente sabe que o que passar de um X vira corpúsculo de Barr. Então, o que passar de um cromossomo X é inativado em forma de corpúsculo de Barr. Então, como essa pessoa tem 3 cromossomos X, ela vai apresentar 2 corpúsculos de Barr. Bom, na maioria das mulheres que apresentam esse cariótipo, tá, não há defeitos assim, né, ou anomalias muito visíveis. Tem um quadro característico, mas se vocês analisarem o rosto dessa pessoa, olha, tá muito próximo da normalidade. Então, a maioria das mulheres com 3 cromossomos X são relativamente normais. Tá? Agora, pode ser que algumas, né, apresentem problemas intelectuais, deficiência intelectual e de fertilidade, podem ser estéreis. Mas a maioria, pelo menos aparentemente, é normal, ok? E aqui uma outra trissomia sexual, que é a síndrome de Klinefelter. Essa afeta só homens. Então, sendo uma trissomia, o indivíduo tem 47 cromossomos. O problema tá que ele tem 2 cromossomos X e um Y. Então, como ele tem 2 cromossomos X, ele tem um segundo cromossomo X, tá? Ele tem o corpúsculo de Barr.
Então, se alguém te perguntar sobre um homem que tem corpúsculo de Barr, ele não é normal, não tem o cariótipo normal, tá? Ele tem a síndrome de Klinefelter. Gente, é uma ocorrência muito comum, tá? É mais frequente que a síndrome de Down. Então, de cada 500 meninos que nascem, um apresenta a síndrome de Klinefelter. Tá? Então, e a patologia e os sintomas? Bom, o intelecto é totalmente preservado. O grande problema é que esse segundo cromossomo X, tá, inibe o desenvolvimento total dos testículos. Então, falta, por exemplo, o hormônio testosterona. Então, as maiores diferenças têm a ver com a puberdade. Enquanto que um menino normal na puberdade, ele é virilizado, ele adquire as características masculinizantes, aqui isso não acontece. Tá? Então, tá, aquelas mudanças, desenvolvimento muscular, alargamento do ombro, aquela coisa toda, né, não acontece nesse indivíduo. Tá? E a grande maioria deles é estéril, porque se os testículos não funcionam direito, não podem produzir espermatozoides. Okay? Então dá para olhar aqui, ó, olha o cariótipo, né, com 2 cromossomos X e um Y. E aqui uma outra trissomia sexual, que é a síndrome do duplo Y. Isso só pode afetar homens, tá? Então o indivíduo tem um cromossomo X e 2 Y. E é isso, esse segundo cromossomo Y não é inativado em forma de corpúsculo de Barr. Então aqui não existe o corpúsculo de Barr. Tá? Mas para vocês terem ideia da diferença produzida por esse segundo cromossomo Y, tá? Nós temos aqui, ó, gêmeos, irmãos gêmeos, tá? Fraternos. Então, esse de camisa branca, ele tem o cariótipo normal. O de camisa escura tem 2 cromossomos Y. Então dá para ver aqui, né, que o porte físico dele é mais avantajado, ele é mais forte, tem um rosto mais espadaúdo, né, mais andrógeno, tá? E assim, esse cromossomo Y pode representar uma dose extra de violência. Porque o cromossomo Y é o cromossomo masculinizante, gente. Então, aquela coisa da agressividade típica do homem foi a natureza que deu. Então, a mulher, na manutenção da família, ela tem que ser mais calma. A coisa dela é manter a família agregada. Agora, o papel natural do homem é de provedor. O macho tem que proteger a família e tem que sair para buscar alimento. Então, para que isso possa se concretizar, ele tem que ter uma certa dose de agressividade. Às vezes exagera um pouco. Então, essa agressividade extra comparada com a mulher é por causa de um cromossomo Y. Agora, esse indivíduo tem 2 cromossomos Y a mais. Então, aliás, tem um cromossomo Y a mais. Tem 2 ao invés de 1. Tá? Então, isso pode resultar numa predisposição a uma dose extra de violência. Não significa que todo indivíduo com 2 cromossomos Y seja bandido, seja serial killer. Tá? Então, o ambiente vai interferir, mas há uma predisposição. Tá? Então, dá para ver aqui, ó, no cariótipo, circulado, né, em vermelho, tá, os 3 cromossomos sexuais, sendo um X e 2 Y. E aqui um exemplo de tetrassomia. Então, se você olhar nesse cariótipo aqui, olha, ele é muito raro, extremamente raro, e tem 4 cromossomos X. Quando acontece, só pode afetar mulheres, certo? Então, ela vai ter 48 cromossomos, porque ao invés do par sexual, ela tem uma tétrade sexual, ok? Então, aí, 3 corpúsculos de Barr. O que passar de um X vira corpúsculo de Barr. Para vocês terem uma ideia, foi detectado oficialmente a primeira ocorrência em 1957. E de lá para cá, a ciência só conseguiu detectar 100 casos. Tá? Então, é muito, 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 muito raro, certo? Uma outra tetrassomia, que é inclusive mais frequente, né, que esse 4X, é o triplo Y. O indivíduo com X, Y, Y, Y. Inclusive, esse cariótipo com 3 Ys, ele foi detectado, tá, em maior quantidade numa prisão de segurança máxima do Alasca. Imagina só, que quem está numa prisão de segurança máxima no Alasca não deve ser boa coisa, né? Então, lá conseguiram encontrar indivíduos com esse cariótipo super anormal, né? Não esse aqui, né? Não esse aqui, são 4X, né? O que tem 3 Ys, que também é uma tetrassomia. Certo, gente? Bom, e o que a gente vai ver agora são aneuploidias autossômicas. Mais especificamente,
trissomias autossômicas, que não envolve cromossomo sexual. Então, existem 3 possíveis, né? Uma delas é a síndrome de Patot, ou Patal. O indivíduo, por ter trissomia, tem 47 cromossomos. E como não envolve cromossomo sexual, pode ser masculino ou feminino. Então, onde está o problema se não é no par sexual? É no cromossomo 13. Então, esse indivíduo tem a trissomia do cromossomo 13, síndrome de Patot. A ocorrência, tá, 1 em cada 5.000 nascimentos, não importando o sexo. Então, a maioria dessas crianças nem nascem. Quando nasce, a expectativa de vida é muito baixa. Então, tem retardamento mental grave, problemas, né, anatômicos, lábio-palatal, de má formação cardíaca, renal, tá, problemas musculares. Tá? Então, a expectativa de vida também é muito baixa. Ok? Bom, uma outra trissomia autossômica é a síndrome de Edwards, tá? Que é, né, a trissomia do cromossomo 18. Também pode ser menino ou menina, né? Porque o problema não está no par sexual, está no cromossomo 18, que apresenta um trio. A frequência que é maior que a síndrome de Patot, tá? 1 em cada 1.000 nascimentos, e também com problemas muito graves, muito sérios, de má formação cardíaca, prejuízo total do intelecto. Tá? Então, são crianças que a expectativa de vida, quando nasce, tá, é muito baixa. Ok? Então, dá para ver aqui, ó, tá, o cromossomo 18 em dose tripla. E aqui, a mais comum das aneuploidias humanas é a trissomia do 21. Tá? Então, o par 21 apresenta um trio, né? Pode ser menino ou menina, tá? E é muito frequente. A síndrome de Down é muito frequente na espécie humana. Notem, vocês já devem ter ouvido falar que não é exclusividade de seres humanos. Outros animais, principalmente mamíferos, podem apresentar, inclusive cães, tá? Mas na espécie humana é relativamente frequente. E como eu disse no início da aula, né, os cientistas já começam a aceitar a síndrome de Down como diversidade, como fazendo parte da diversidade humana, certo? Então, são pessoas que têm aquele quadro característico, mas você pode me perguntar, e por que a síndrome? Então, toda vez que vocês falam em síndrome, é um evento caracterizado por vários fatores, ou múltiplos sintomas. Então, como envolve cromossomo, e cada cromossomo tem vários genes, então muitas características são alteradas. Agora, como são muitas características, não é exatamente tudo a mesma coisa. Então, os quadros de síndrome de Down não são exatamente iguais. Então, às vezes o intelecto é mais ou menos prejudicado, às vezes a expressão facial é mais ou menos característica, tá? Agora, o que se sabe é que a gente tem que se adaptar com a convivência, tá? Então, tem que aceitar, tá? Inclusive, faz parte, talvez, da evolução da nossa espécie, ok? Então, é o cariótipo mais comum, em termos de aberrações cromossômicas, a trissomia do 21, tá certo? Bom, e é claro que você se pergunta, por que que uma pessoa pode ter um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos, ou até 2 cromossomos a mais? Bom, tem a ver com os gametas. Tem a ver com os gametas. Então, gametas normais têm N igual a 23 cromossomos. Se você tiver um espermatozoide ou um óvulo com um cromossomo a mais, olha, o indivíduo vai apresentar esse cromossomo a mais. Aí fala, mas e como que esse gameta poderia ser diferente? Bom, na hora da meiose é que surge o problema. Pode acontecer tanto para o homem quanto para a mulher. Mas existe uma estatística para a síndrome de Down, tá, que mostra, né, que na maioria das vezes tem a ver com a produção de óvulos. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Mostra a ocorrência de indivíduos com síndrome de Down em função da idade da mãe. Tá? Então, se vocês analisarem aqui, ó, tá? Mulheres mães entre 15 e 29 anos, a ocorrência é 1 em cada 1.500 nascimentos. Quando a mãe tem de 30 a 34 anos, 1 em cada 800 nascimentos. De 35 a 39 anos, olha, já é 1 em cada 270 nascimentos. Se a mãe tem de 40 a 44 anos, olha, tá, já 1% das crianças, filhos dessas mães, tem a síndrome de Down. E olha,
Quando a mãe tem acima de 45 anos, tá? Olha, 1 em cada 50, 2% ou mais. Claro, então isso não é só coincidência, não. É que, na realidade, o espermatozoide, ele leva de 16 a 21 dias para ficar pronto. Então, se o espermatozoide, né, começa a ser fabricado hoje, daqui no máximo 21 dias ele já está pronto. Então, ela é relativamente rápido a produção de um espermatozoide. Mas na mulher, não. O óvulo pode levar meio século para ficar pronto. Enquanto isso, ele está nos ovários expostos à passagem do tempo. Então, seus óvulos começam a ser produzidos quando você está na barriga da mãe, no comecinho da formação do indivíduo. Tá? Quando a mulher nasce, já nasce com todos os óvulos, mas eles ainda não estão prontos. Então, eles começaram a meiose, mas estacionaram. E vão ficar assim por uns 10, 11, 12 anos. Aí, quando chega na puberdade, tá? A cada ciclo menstrual, a cada mês, um desses óvulos vai terminar a meiose, vai amadurecer. Então, uma mulher de 17 anos que está ovulando hoje, ela está terminando uma meiose que começou há 18 anos atrás. Uma mulher de 30 anos que está ovulando hoje, ela está terminando uma meiose que começou há 31 anos atrás. Se uma mulher de 50 anos ovular, ela está terminando uma meiose que começou há mais de meio século atrás. Então, nesse tempo todo, pode ter havido alterações substanciais no material, né, responsável pela formação do gameta. Até a própria fadiga do material, as enzimas, as estruturas, até o próprio material genético, certo? Então, em média, das crianças com síndrome de Down, 15% são provenientes de espermatozoides defeituosos e 85% de óvulos defeituosos. Tá? Então, por isso que é muito importante para a mulher fazer um planejamento. Hoje elas estão dominando o mundo, né? Ela quer ser a gerente, a diretora, a presidente da empresa, e aí às vezes ela resolve que só vai ter filhos depois dos 40 anos. Tá? Para evitar, né, a probabilidade de uma situação como essa, né, de uma anomalia no filho, seria melhor ter um filho um pouquinho antes, pelo menos até os 35 anos. Tá certo, gente? Então, o grande problema, né, que leva à formação, né, das aneuploidias tem a ver com gametas defeituosos. Tudo bem? Ok? Então, eu vou mostrar para vocês uma meiose sem problema. E depois vou mostrar uma meiose defeituosa para vocês entenderem como é que pode haver o surgimento de indivíduos com trissomia, tetrassomia ou monossomia, tá? Então, tudo começa nos testículos ovários, né? Então, os cromossomos sofrem duplicação para poder se dividir, para entrar em meiose. Então, aqui eu tenho exemplo de uma espécie humana, ó, 2N igual a 46. E aí, vocês se lembram que a meiose acontece em duas divisões. Você tem a meiose 1, olha, os cromossomos homólogos se separam, mas eles estão duplicados. Tá? Então, aqui, ó, aquele cromossomo azul que você recebeu do pai e aquele cromossomo vermelhinho que você recebeu da mãe, ambos do mesmo tipo, eles vão se separar. Então, a segregação, disjunção dos homólogos, dos cromossomos homólogos. Aí, na meiose 2, ela acontece porque cada cromossomo, ó, é constituído por duas cópias. Eles estão unidos pelo centrômero. Então, na meiose 2, ou na segunda divisão, as duas cópias se separam, de maneira que cada gameta receba só um cromossomo de cada tipo. Então, ó, aqui eles são haploides, gametas são haploides, ok? N23. Tá? Então, o que nós temos aqui? Uma meiose normal. A gente fala que na meiose normal, a disjunção ou separação dos homólogos, né? O azulzinho e o vermelhinho na meiose 1, e essas duas cópias idênticas aqui, ó, né? A gente chama de cromates irmãs. Então, na meiose 2, a disjunção ou separação das cromates irmãs. Então, essa é uma meiose bem sucedida, tá? Que resulta em gametas não defeituosos, certo? Agora, vamos falar de uma meiose com defeito. Por exemplo, o defeito pode acontecer na meiose 1 ou na meiose 2, na primeira ou na segunda divisão. Então, vamos colocar aqui, olha, um problema na meiose 1. A não separação, a não disjunção dos homólogos. Olha, o par todo foi para uma célula filha só, e não deveria.
tá? Então, quando chega na meiose 2, os gametas resultantes vão ser problemáticos. Aqui, ó, esses dois gametas de cima receberam um cromossomo a mais. Olha, o par homólogo veio para cá. E não pode, gameta não pode ter par homólogo. Então, esses dois gametas vão ter 24 cromossomos. E esse aqui embaixo, olha, ficou desprovido de um dos cromossomos. Então, esses gametas só vão ter 22 cromossomos ao invés de 23. Então, imagina, né, que esse gameta aqui seja um espermatozoide, N24. Se ele fecundar um óvulo normal, N23, vai dar 2N47, uma trissomia. Aqui embaixo, olha, se um espermatozoide assim fecundar um óvulo normal, vai dar 2N45, uma monossomia, tá certo? Então, tem mais um exemplo ainda que vai dar na mesma, né? Às vezes o defeito pode ser na segunda divisão. Então, vamos analisar aqui, olha, tá? E não tem problema nenhum na primeira divisão. Os homólogos se separaram, mas às vezes por um problema enzimático, de estrutura do próprio cromossomo, olha, não há separação, não há disjunção das cromadas irmãs. Então, esses dois gametas de cima vão ser afetados. Olha, um deles vai ter um cromossomo a mais e o outro vai ter um cromossomo a menos. Note que aqui embaixo, olha, tudo sob controle, tudo certinho, tá? Então, é isso que pode levar a alterações no número de cromossomos dos gametas e, consequentemente, tá, as aneuploidias. Ok? É sempre interessante a gente resolver um exercício, né, onde a gente aplica esse conhecimento. Então, nesse primeiro exercício, olha, fala sobre a síndrome de Down. Então, a síndrome de Down, que afeta 1 em cada 1000 recém-nascidos, não é uma doença, mas a mais comum das alterações cromossomiais. Trata-se de uma condição genética que vem acompanhada de algumas peculiaridades, para as quais os pais devem estar atentos desde o nascimento da criança. A pessoa com síndrome de Down faz parte do universo da diversidade humana e tem muito a contribuir com o desenvolvimento de uma sociedade inclusiva. Então, esse é o pensamento moderno, né, da ciência. A frequência é tão alta que passa a ser normal. Passa a ser normal. Então, o que era comum agora passa a ser normal. A gente tem que lidar com essa diversidade, inclusive testando a nossa capacidade de civilidade. Tá? Então, assinale a alternativa que representa corretamente o cariótipo de um portador da síndrome de Down. Então, vamos analisar. O A, 45X, não. Isso aqui é a síndrome de Klinefelter. 46XX é o cariótipo de uma mulher normal. 47XXY, isso é o cariótipo de alguém que tem síndrome de Klinefelter. D, 47XY mais 21. Tá aqui. Então, esse aqui é um menino, né, um indivíduo do sexo masculino com síndrome de Down, ou seja, ele tem um cromossomo 21A mais. E aqui no item E, ó, tá, 47XY mais 18. Então, é um menino com síndrome de Edwards, a trissomia do 18. Então, nossa alternativa correta é a D. Tudo bem? Bom, vamos analisar outro. Bom, a tecnologia de edição, essa é uma ferramenta que os cientistas estão usando para mexer com o material genético. Tá? Numa outra oportunidade a gente vai falar sobre isso, certo? Mas essa ferramenta é muito importante, ela tem contribuído muito para avanços, né? Só que é o seguinte, ela mexe com o material genético. Tá? Então se descobriu que essa tecnologia, para editar os genes, pode induzir a mutações não intencionais do seu material genético, do seu genoma. Então, no que diz respeito às mutações cromossômicas que causam síndromes humanas, é incorreto afirmar que a síndrome é incorreto. Então, o que eu vou procurar? O que não é certo. Então, a síndrome de Klinefelter é uma trissomia que ocorre nos cromossomos sexuais e o cariótipo mais comum é o 47XXY. Isso é verdade, né? Então, não é o que eu estou procurando. No item B, a síndrome de Down é uma trissomia que ocorre no cromossomo 21 e pode ser causada pela não disjunção, não separação do cromossomo em uma das divisões da meiose. Verdade. Acabamos de ver. C.
A síndrome do triplo X é uma trissomia que ocorre nos cromossomos sexuais de mulheres cujas células têm 3 cromossomos X. Também verdade, né? Então, nenhuma dessas 3 alternativas é a que a gente está procurando. Eu acho que é a D. A síndrome de Turner é uma trissomia. Tá aí o erro. A síndrome de Turner não é uma trissomia, é uma monossomia. Então, meio até que pegadinha, né? Então, a nossa alternativa é a D, ok? É o que está errado. Bom, mais um aqui. A laranja Bahia. A laranja baiana ou laranja de umbigo surgiu de uma mutação cromossômica e é uma espécie triploide. Olha, se você quiser saber o que está acontecendo, lembra da melancia triploide? Aquela laranja Bahia também é assim, triploide, tá? Em consequência da triploidia, apresenta algumas características próprias. Sobre elas foram feitas as seguintes afirmações. Então, como ela é igualzinha em termos genéticos à melancia sem semente, então vamos lá. 1. A laranja Bahia tem meiose anormal? Claro, lembra, não dá para fazer o crossing over. Tem 3 cromossomos ao invés de 2 em cada par. Então não dá para fazer crossing over, não dá para ter uma meiose normal. 2. Plantas de laranja Bahia possuem pouca variabilidade genética. Isso é verdade, sabe por quê? Lembra, se você quiser uma plantação de laranja assim, você tem que clonar, tem que fazer as famosas mudas. Vai lá, pega um galinho, e faz esse galinho dar origem a uma nova planta. Tá? Então, isso é clonagem. E na clonagem, os indivíduos são iguaizinhos. Então, olha, todas as plantas de laranja bainha são clones, exatamente. Tá? Então, as 3 afirmativas estão corretas. Tá? Atentem para isso, porque isso é muito moderno. Certo? Então, tudo aqui é correto. Ok? Bom, gente, então, nosso assunto termina por aqui. Acho que foi legal ter visto isso, né? E até nossa próxima aula.